Palestras Nova Era 2021. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Boa noite. Hoje o nosso tema da palestra é Coma na Visão Espírita. Vamos tentar mostrar para vocês como funciona o coma no lado espiritual, né? O que nós iremos fazer, nós parentes que estamos ao lado daquele que está em coma, o que nós podemos fazer para ajudá-lo, o que ele está vendo na realidade como espírito do outro lado também. Então vamos à nossa palestra. Princípio da reencarnação. Partindo do princípio da reencarnação, nosso espírito é eterno e sobrevive após a morte. Tivemos muitas vidas e vamos reencarnar seguidamente, até atingir a perfeição, até atingirmos a evolução perfeita, a evolução espiritual de espírito perfeito. Isso acontece tanto na Terra como em outros mundos. A dor e o sofrimento. O sofrimento não é um castigo divino, mas uma consequência dos nossos atos impensados e egoístas. E olhem quantos atos impensados e egoístas a gente não tem, né? Isso vai ocasionar a dor e o sofrimento. Esse sofrimento pode ser opcional, ou seja, se você não faz nada errado, se você não faz nada impensado, nada egoísta, possivelmente você não vai ter tanto sofrimento. Se nós repararmos o erro, não teremos necessidade de sofrer. Ou seja, vamos reparar os erros que a gente faz, né? A gente reparando, principalmente pedindo perdão, né? O perdão é muito importante. Tudo isso vai fazer que nós não vamos ter mais necessidade de sofrer. Esses sofrimentos irão acabar aos poucos, né? Não só nessa encarnação, mas em outras que vindouras, né? Podemos pagar o mal com o bem. Isso é fácil de fazer, né? Todo o mal que nos fazem, vamos pagar da melhor maneira com o bem. Tudo isso vai fazer com que o nosso sofrimento seja diminuído e até acabe, né? Se tudo certo. Perispírito, espírito e corpo físico, né? Muito bem. Estamos vendo, inclusive, na ilustração, aquele todo preto seria o nosso corpo físico, né? Em volta a uma cor cinza, um corpo envolvendo todo o nosso corpo, que é o perispírito, e, finalmente, um corpo invisível, lá no fundão, que seria o espírito. Então, mesmo as provas mais dolorosas têm como fim a libertação do espírito e sua evolução. Então, todas essas provas que a gente passa, essas dores, né, esses sofrimentos, isso aí é a libertação do nosso espírito, né? Quanto mais a gente conseguir passar por tudo isso e passar bem, passar com tolerância principalmente, né, aguentar esse sofrimento, isso tudo é caminho que a gente está fazendo para a nossa libertação, para o nosso espírito poder ter a evolução e chegar a espírito puro. A nossa matéria ainda é muito grosseira, isso a gente sabe, né? Nós temos uma matéria grosseira, é tão grosseira que a gente é obrigado a andar no chão, com os pés no chão, coisa que já não acontece no mundo de regeneração. Lá o corpo é leve, a matéria é muito leve, muito mais sutil. Então, dizem até nos livros, né? Por exemplo, o livro Marte, de Ramatiz, e outros livros que nós já lemos, fala que um espírito ou uma pessoa, um ser
de Marte, por exemplo, um pau dele pode ter 18 metros. Quer dizer, ele praticamente volita, ele flutua, né? Por quê? Porque a matéria não é tão grosseira como a nossa. Ela abriga, a matéria, o perispírito e o espírito. Os dois estão na matéria. O perispírito é uma espécie de invólucro material que envolve a matéria, como nós vimos na ilustração do início que nós falamos, né? Para entender melhor, imagine as várias camadas de uma cebola descascada. Quando você descasca uma cebola, ela tem várias camadas, não tem? É justamente como a gente vê o espírito também. O espírito é uma camada, o perispírito é outra, o corpo físico é outra. E nesse meio termo nós temos também outras coisas espirituais que também envolvem, né, o nosso corpo físico. Então temos várias camadas se a gente for levar em conta. O perispírito é a matriz do corpo físico. Interessante isso, né? O espírito é nossa essência mais pura. É a parte mais pura do nosso corpo, de tudo que a gente tem, né? Então o espírito é a essência mais pura. Já o perispírito, ele adquire a forma da encarnação atual. Então, se a gente pudesse olhar, né, fosse vidente ou tivesse essa possibilidade, a gente veria o nosso corpo físico e um outro corpo igualzinho, idêntico, né, um sósia, que é o perispírito, só que numa formação maior. O perispírito geralmente é maior, de 20 a 30, 40 centímetros maior do que o nosso corpo físico. Após a morte, dependendo da sua evolução, ele pode mudar sua aparência, né? A gente vê, por exemplo, nos relatos de Emmanuel, que ele usa a aparência do perispírito dele, ele usa a aparência de quando ele era senador romano, há mais de 2000 anos atrás. Ele não usa uma aparência de encarnação posterior dele. Ele encarnou até como o padre Manuel da Nóbrega no Brasil. E, no entanto, ele não usa essa forma dele de corpo físico, de corpo perispiritual. O espírito dele está adquirindo a forma da época dele, da época do Cristo, 2000 anos e poucos atrás. Então, o nosso perispírito ele adquire a forma da encarnação atual. Após a morte, dependendo da sua evolução, ele pode mudar sua aparência. É o que fez o Emmanuel. Depois da morte dele, numa das últimas encarnações dele, ele mudou a aparência dele e ele aparece para o Chico como o senador romano. Então nós podemos mudar. Eu às vezes brinco até, falo nas aulas, que eu fico imaginando, por exemplo, depois que eu desencarnar, um belo dia eu lá do lado espiritual, eu mudo meu perispírito, né, para mais jovem, lógico, não vou ficar com essa situação que eu estou hoje, né, caindo aos pedaços. Eu do outro lado vou me transformar, vou fazer meu perispírito ficar jovem. Talvez com uma ação de quando eu tinha 18 anos, né, 19, 20, ou talvez de uma outra encarnação anterior, mais jovem, né. Vou utilizar isso do outro lado, do lado espiritual, a minha aparência, como perispírito. Mas, se por acaso eu aparecer num sonho, ou um dos meus me verem, por exemplo, numa vidência, alguma coisa nesse sentido, ou quando eles desencarnarem, chegarem no mundo espiritual, eles não vão poder me encontrar com essa aparência diferente que eu fiz, né? Eles vão ter que me encontrar com a aparência de quando eles me conheceram, nessa minha idade atual, nessa minha velhice, idoso, né? Então, ele pode mudar a aparência como ele quer do outro lado, né? Geralmente mantém a aparência da sua última encarnação na Terra, para ser reconhecido por seus parentes através da mediunidade de evidência, psicofonia ou a psicografia. Então, quando ele aparece, né, para os parentes, através da mediunidade, através da evidência, ou seja, como for, ele vai procurar manter a sua aparência dessa última encarnação, senão eles não vão conhecer, né? Não adianta eu aparecer aqui como jovem atleta, que meus netos, minha família não vai me reconhecer.
a aparência de um espírito. O espírito plasma essa mudança através do processo mental. Então, qualquer mudança que a gente queira fazer com o nosso perispírito, a gente faz através do processo mental, tanto do lado espiritual, como até aqui na Terra, encarnado. Eu posso mudar meu perispírito. Às vezes a gente olha para uma pessoa, ela está com o rosto com uma afeição, né? Uma afeição alegre, talvez, uma afeição feliz. E às vezes a gente olha para essa mesma pessoa depois de um tempo e a gente vê uma cara carrancuda, uma cara fechada. Ou seja, como o nosso corpo tem o perispírito que envolve ele todinho, o perispírito muda essa aparência. Então ele pode aparecer com outras fisionomias. Eu lembro do meu irmão, que trabalhava na Umbanda, e numa primeira vez que eu frequentei um trabalho de Umbanda, ele recebeu índio. O índio flecha azul. E esse índio aí que ele recebia, que ele incorporava, o meu irmão, de repente, o rosto do meu irmão, que era redondo, gordinho, redondo, narizinho redondo, grande, de repente eu olhava para o rosto do meu irmão, o que eu via? Eu via uma cara de um índio. Né? O nariz dele ficava afunilado, o rosto dele parece que encolhia, era chupado. Ele modificava completamente. E meu irmão pesava quase 200 quilos, e por incrível que pareça, ele quando eu recebi o índio, ele ficava na ponta dos pés andando. Incrível, né? Todo aquele peso em cima da ponta dos pés. Ou seja, era o perispírito dele que estava plasmando essa mudança. Uma característica de espíritos mais evoluídos, é comum acontecer isso. Então, o espírito mais evoluído muda a aparência, muda plasma, que é o perispírito. Já espíritos atrasados têm dificuldades em atravessar, por exemplo, paredes e portas. Então a gente às vezes vê em alguma ilustração, em algum filme, um espírito atravessando parede, mas isso não é para espírito atrasado, não. O espírito atrasado não consegue, ele tem dificuldade para isso. Isso é para espírito mais evoluído. O perispírito dos espíritos atrasados, ainda é muito grosseiro. Então não consegue fazer essa coisa. A aparência de um espírito desencarnado provém da sua evolução espiritual. Então, conforme a gente vai vendo a aparência de espíritos que se apresentam a gente, né, através de uma vidência, por exemplo, né, ou de uma materialização, ele vai aparecer com uma aparência bem adiantada, uma aparência bem evoluída, porque ele já é um espírito evoluído, ele tem evolução espiritual. Já aquele que é grosseiro, atrasado, não tem condição de fazer isso, não. Ele vai aparecer com a aparência dele mesmo que talvez até uma aparência assustadora para a gente. Um espírito evoluído sempre tem muita luz, e o médium sente bem-estar quando vê ou sente sua presença. Isso é reparado pelo médium, né? Ele percebe, tem um bem-estar muito, muito bom quando ele está incorporando, por exemplo, um espírito mais evoluído, ou está vendo um espírito mais evoluído através da vidência, né? Esse espírito evoluído sempre tem muita luz e traz um bem-estar para o médium. Doenças da vida atual ou vidas passadas. Bom, a doença aparece por conta de karmas negativos, contraídos na vida atual ou nas vidas passadas. Então, quando aparece uma doença, são coisas que podem ser do passado, de encarnações anteriores, ou doença porque nós não fomos, tivemos partes negativas nessa nova encarnação, e acaba acontecendo certas doenças, né? Que a gente sabe que muitas das doenças são problemas que nós temos por desgaste nosso nessa nossa vida. Né? Você se consome pela bebida, você pode se consumir pelo sexo, você pode se consumir pela obesidade, né? Ficando obeso. Então tudo isso aí vai aparecer doença. E são coisas negativas da vida atual. E tem coisas das vidas passadas também, que estão repetindo nessa nossa vida atual.
pode ser a consequência de uma vida desregrada, do ambiente, da alimentação, como nós falamos, a obesidade. Mas Deus nos deu a cura e reabilitação através da ciência, através da medicina, através dos medicamentos. Então Deus nos deu isso. Então nós temos muita cura hoje através da ciência, da medicina e dos medicamentos. Mas depende muito do nosso livre-arbítrio. Não adianta nada eu ter uma cura para uma alimentação mal feita, né? Um ser obeso, e eu não usar medicamento do modo correto, eu continuar abusando, vai acontecer o pior para mim, né? Deus não pode fazer mais nada, não pode interferir no nosso livre-arbítrio. É isso que realmente acaba fugindo ao controle da ciência, da medicina, né? E até dos medicamentos também. Vamos falar do coma, então, né? O que é o coma? O que acontece quando uma pessoa adoece e entra em coma no hospital? Olha, seja pela própria doença ou por coma induzido, ela pode entrar em coma, né? O coma induzido é aquele provocado por medicações fortes para auxiliar no tratamento médico. Então, os médicos levam a pessoa a um coma induzido para que possa ser medicado com medicamentos mais fortes, né, para auxiliar. Algumas doenças cerebrais podem provocar o coma. Acidentes podem provocar, e outros males, né? Quantos acidentes que a gente não vê que a pessoa acaba entrando em coma, né? Tem uma doença cerebral e acaba entrando em coma. A gente vê isso, né? Algumas pessoas permanecem em coma por muitos dias e até anos. Parece brincadeira, né? Pois é. Eu tinha uma aluna nos meus cursos de espiritismo, uma das alunas minha, ela, de repente, ela não apareceu mais no curso e nós ficamos sabendo que ela estava em estado de coma. Tinha tido uma doença, entrou em coma e está no hospital aguardando, né? Passando pelos medicamentos, passando por tudo, para tentarem recuperar ela, né? Ela estava em coma. Ela vinha sempre na aula com a filha dela, uma menininha de 4, 5 anos de idade. Passaram-se os anos, eu não fiquei mais sabendo dela. E depois de muitos anos, eu tinha uma aluna com uma idade de 21, 22 anos, e fiquei sabendo que ela era essa menina, essa filha dela. E aí me contou a história. A mãe, na realidade, ficou muitos anos em coma. Muitos e muitos anos. E um dia ela acordou do coma. Ela voltou, e quando ela voltou, ela viu a filha, ela já moça, né? Viu a mãe. E isso daí foi muito rápido. Ela voltou, viu, e depois de uns dias ela desencarnou. Então, mostrou o quê? Que ela, do coma, ela foi resolvendo muitos problemas do passado dela. E ela não partiu, não, sem antes ter a alegria de ver a filha, já moça, bem cuidada, inteligente, né? E pôde passar por esse momento bom antes de partir definitivamente para o mundo espiritual. Parecem dormir, e algumas precisam de auxílio de máquinas até para a respiração. A gente está vendo na imagem aí, né, um coma, o ser, ou a pessoa está com máquinas ligadas nela, né? E do lado que está o espírito dele. Pois é, durante o coma o espírito está desprendido, está ligado, mas está desprendido. E ele pode ficar do lado, ele pode ficar andando no hospital, ele pode fazer um monte de coisa, porque ele está praticamente livre, é como sono, né? Quando a gente dorme, você se desprende e ele pode ir para onde ele quiser. E no coma, isso também acontece. Só que o espírito fica do lado para poder pensar nos seus problemas, nos seus erros do passado, pensar no que está fazendo de errado e que pode mudar quando ele voltar. Quer dizer, uma série de coisas que é um bem para o próprio espírito. Coma, durante o coma a pessoa acaba desencarnando, a doação de órgãos, né? E algumas voltam à consciência,
durante o coma, outras não. Quando os neurônios morrem, o restabelecimento é impossível. Não tem como mais voltar, né? Daquele coma é a morte que vem em seguida. Algumas famílias, nesse momento de dor, doam os órgãos sadios do familiar querido. Então, a doação de órgãos é muito importante também. Essa atitude tem salvado muitas vidas através dos transplantes. Nós estamos vendo na imagem uma cena muito bacana, né? Uma senhora que recebeu a doação de órgãos de um rapaz, e o rapaz, que é um espírito que a gente está vendo do lado, ela está abraçando esse espírito, agradecendo ao espírito por esse bem que causou a ela. Espírito pode ver e ouvir os parentes. Pois é, a pessoa pode sentir o carinho e ouvir os entes queridos, mesmo estando inconsciente. Coloque isso na cabeça, tá? Se tiver alguém em coma que você conhece, algum parente, olha, o carinho é muito importante. Fale com ele, né? Ele ouve o carinho, ele ouve os entes queridos falando, ele sente os carinhos que são feitos, né? Mesmo estando inconsciente. A gente está vendo na figura, né? A pessoa no coma e o carinho que está feito a ela. Seu corpo material dorme, mas o espírito permanece desperto. Está ali ao lado na figura, vocês estão vendo, né? Conversa com parentes desencarnados. E seu espírito pode se deslocar para outros planos, né? Quer dizer, enquanto está em coma, ele está viajando, ele está desprendido. Então ele pode ir para outros planos, ele pode ir para uma colônia, ele pode visitar parentes que estão já desencarnados, pode fazer uma série de coisas, né? E a gente nem imagina. Já outras ficam ao lado do corpo. Outros ficam do lado do corpo e observam tudo o que acontece à sua volta. Observam o movimento dos médicos e enfermeiros no hospital, os ruídos naturais de uma UTI e etc. Né? Eu recomendo para vocês, assista o filme E Se Fosse Verdade. Muito bom esse filme, apesar de não ser espírita, mostrando uma pessoa em coma, né? E a família está querendo fazer eutanásia, e ela está brigando para não fazer eutanásia, que é outra coisa proibida pelo espiritismo, né? Não se deve nunca fazer eutanásia. E esse filme é muita coisa bacana para a gente ficar vendo como é que funciona o lado do coma. Lembranças que ficam durante o tempo do coma, né? Estamos vendo na figura, Shiba passou 2 anos em coma após o acidente. Quem é Shiba, né? Shiba é o Robson Chiba, é o fundador do Shining Box e ficou 2 anos em coma depois de um acidente de moto. Incrível, né? 2 anos em coma. Então, quem está em coma sente as emoções, mas não consegue expressá-las. Ele está ali paradinho na cama, não tem expressão nenhuma no rosto, né? Mas ele está sentindo todas as emoções. O corpo jaz imóvel no leito. Dá essa impressão, né? A diferença é a lembrança. Por exemplo, eu soube de um rapaz que sofreu um acidente de moto e ficou em coma por alguns dias. Aliás, nem soube, né? Ele era funcionário do banco onde eu trabalhava e ele já tinha morrido de acidente de moto. E por incrível que pareça, um belo dia ele não apareceu e nós soubemos que ele estava em coma, pois ele também sofreu um acidente na moto dele. Quando acordou do coma, ele se lembrou das conversas entre os médicos e sentiu o sofrimento dos entes queridos à sua volta. Mesmo nós, o pessoal que trabalhava com ele no banco, ia visitá-lo constantemente enquanto ele estava em coma. E ele descreveu uma cena de uma encarnação passada com muitos detalhes. Então é muito importante, no coma, a gente prestar o carinho e o amor a essas pessoas. Conversar com o doente. O corpo dorme, está inerte, mas o espírito fica alerta. Está muito alerta, por sinal. É um aprendizado para ele. Ele está aprendendo muito com os parentes, com as pessoas e com tudo que está à sua volta.
Conversar com o doente pode ajudar na sua recuperação. Lógico, se você conversa com ele, se você mostra amor, carinho, né? Tudo isso aí, mesmo que ele não mova um músculo, ele vai sentir seu carinho e vai fazer com que se recupere mais rápido, né? Pois se ele vê ao seu lado parentes com más pensamentos, falando coisas contra ele, contra erros dele que ele fez durante a encarnação e tudo esse tipo de coisa, levando má influência para ele, ele não vai se recuperar do coma, não. Possivelmente não vai. Algumas pessoas ficam em coma por vários anos. E mesmo após o desligamento das máquinas, continuam vivas. Pois quem controla a vida no coma é Deus. Os médicos não controlam nada, né? Deus é que fala o tempo que a pessoa tem que ficar, se ela tem que voltar ou não. Tudo isso é uma prova que são do Espírito, né? E faz parte de tudo que Deus pretende fazer com aquele Espírito, né? Temos que entender, então, que a nossa vida está na mão de Deus. Ele sabe quando nós devemos partir, quando nós devemos acordar, quando nós devemos chegar, enfim. Tudo é controlado pelo Pai. Não caiu uma vírgula sem que Ele saiba. Pode ser uma prova, né, que elas mesmas escolheram, a mesma pessoa que está lá em coma escolheu, quando programaram sua reencarnação. Quer dizer, na hora de programar a reencarnação, ele quis essa prova aí para ele, né? Ou até um repouso para a matéria e fazer reflexão para o espírito. Nós tivemos casos, né, em livros espíritas que contam de pessoas que tiveram no coma e durante o coma eles viram todas as pessoas que eles prejudicaram durante a vida, né, todo o mal que eles fizeram, e vindo essas pessoas ao dele fazendo carinho, tratando com amor, né, ele voltou completamente diferente do coma. Ele voltou uma pessoa muito boa, uma pessoa carinhosa, cuidando de todos, acertou todos os erros dele do passado. Então, é uma fase de reflexão para o espírito também, né? E uma fase que é o que o espírito pode voltar e acertar tudo aqui antes de partir definitivamente. Isso é muito importante também, né? A prece e o carinho da família. Algumas pessoas despertam do estado de coma e não têm lembrança desse período. Isso existe também, né? Algumas lembram de tudo que elas passaram durante o coma, de todos os arrependimentos que elas tiveram e tudo que elas devem fazer na sua volta agora de novo à vida, mas algumas despertam e não têm lembrança de nada. O estado de coma é um sono longo e profundo, em que o espírito está desprendido e pode aprender ou não. Quando dormimos, nosso espírito sai do corpo, pode entrar em contato com entes queridos em outros planos siderais. Isso é constante em todos nós, né? Tanto pode entrar em planos espirituais, em outros planos, entrar em contato com parentes, com amigos, né? Como também, de repente, nosso espírito pode se desprender durante o sono e ir para a balada, ir para a festa, fazer coisas indevidas, né? Tudo depende de quem nós somos. Quem nós somos quando acordados, né? Quando estamos acordados. Enfim, a prece e o carinho da família, durante o coma, podem acelerar o processo de cura. Isso aí o espírito está vendo, né? E ele vai dar muito mais para voltar. Ele não vai ficar assim, ter uma depressão dentro do coma e querer que termine tudo e que ele parta de uma vez. Não. Pelo contrário, ele vendo o amor da família, o carinho da família, ele vai procurar acelerar esse processo de cura dele. Ele vai fazer tudo para voltar o mais breve possível. Então, gente, quando tiver alguém em coma, prece e carinho, muito carinho para essa pessoa. Bom, pessoal, terminando, esse tema hoje foi extraído de uma postagem de Sandra Cecília. Ela postou isso aí no grupo espírita Casa do Caminho de São Vicente, no site deles, né? E ela postou com o seguinte, o que acontece com o espírito durante um coma profundo. Se alguém quiser ler, está aí em aberto.
Desejo a todos vocês uma semana maravilhosa e que fique com Deus. Boa noite a todos. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado, assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente. Damos início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.